no livro dos Salmos, capítulo 42, no versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Amigos, quando nós lemos este versículo, nós imaginamos que aqui está falando sobre pecado. Um abismo chama outro abismo. Eu já ouvi vários pregadores, ao exporem esta passagem bíblica, relacionarem esse texto ao pecado. Um abismo chama outro abismo. Mas não é isso que a palavra, pelo menos aqui, neste contexto, está querendo dizer. Esse abismo que chama outro abismo não está falando de pecado. Você pode usar outro texto bíblico para falar de pecado. Você pode usar outra passagem bíblica para falar do pecado. Mas neste caso, especificamente, não é do pecado que está falando o texto. O salmista que escreveu este salmo, ele vai falar sobre o desejo, sobre a sede que ele tinha de estar na presença de Deus. Esse salmo é um salmo dos filhos de Corá, que eram cantores levitas. Os filhos de Corá eram cantores levitas, ou levitas cantores, e nesta época que eles entoaram esse cântico, eles estavam relembrando o tempo em que eles eram felizes por estarem na casa de Deus. E que certamente, nesta época em que este salmo foi escrito, os filhos de Israel, eles estavam longe da cidade santa, longe da casa de Deus. Certamente eles estavam sem poderem cultuar, sem poderem estar na presença do Senhor. E quando ele diz que um abismo chama outro abismo, e ele está falando sobre a ideia de uma cascata. Porque como é que pode um abismo chamar outro, um buraco chamar outro? A ideia do texto, no original, é a ideia de uma cascata. Eu não sei se você já viu filmes ou documentários de um rio muito violento, onde tem aquelas quedas d'água, por exemplo, as cataratas do Iguaçu e outras cataratas que tem por aí, onde vem aquela multidão de água, milhões e milhões de metros cúbicos de água, e que vem numa velocidade, numa força tremenda, e aí cai naquela ribanceira, naquele abismo. Aí quando cai,
consegue o leito e mais na frente cai de novo. E segue o leito e mais na frente cai de novo. E na queda dessas águas, a pressão é tão grande que quando chega embaixo, você vê que sobe aquela neblina. O impacto daquelas águas quando caem na cachoeira, quando caem, o que tiver embaixo é esmagado. Então, quando o salmista fala que um abismo chama outro, era como se as águas tivessem vindo, e essas águas era exatamente a saudade do templo, a saudade da casa de Deus. O coração dele estava se sentindo tão triste, tão mal, por estar longe da casa de Deus, que a saudade estava fazendo como as águas vinham, caíam, e vinham de novo e caíam, e quando chegava naquele ponto mais alto, descia com tudo e caía sobre ele, dando a impressão que ele estava sofrendo um esmagamento. O sentimento dele era esse, como se ele estivesse sendo esmagado pela saudade da casa de Deus. Então ele diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, e todas as ondas, olha aí, a pressão das águas, as ondas passaram sobre mim. Essa água toda, essa enxurrada toda caiu sobre mim. E que enxurrada era essa? Pecado? Não. A enxurrada era justamente a saudade do templo. Veja que no versículo 1 desse salmo, ele explica, o salmista diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então a ideia que nós temos aqui é que o salmista, ele está com saudade de estar na presença de Deus, e ele nem sabe quando voltaria a estar de novo. Alguma coisa, alguma circunstância, alguma situação estava impedindo dele estar diante de Deus. E ele dizia que, assim como a corça tem sede, suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. E ter sede de Deus é fundamental. Quando um cristão perde a sede de Deus, quando falta essa sede por Deus, o cristão morre espiritualmente. Porque o que é que nos faz estar vivos espiritualmente? O desejo de nos alimentar, e o desejo de beber, e o desejo de nos renovar, e o desejo de nos fortalecer. Quando o cristão ele perde o desejo de orar, o desejo de estar na igreja, quando o cristão ele perde esse anelo, esse desejo, essa sede de estar na presença de Deus, isso vai refletir na sua morte espiritual. Então, sem essa sede, sem essa saudade, o cristão morre. E assim como a água, ela é essencial para a vida, ela precisa da água.
não só a vida dos seres humanos, mas da própria natureza, das plantas, dos animais, não é? Da natureza. Assim como a água é essencial para a vida, a presença de Deus, ela é essencial para nós. O apóstolo Paulo disse: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que Jesus vivia nele, Cristo vivia nele, e ele vivia Cristo. Paulo, ele vivia tão intensamente Cristo. Paulo vivia tão cheio do Espírito. Paulo vivia tão em comunhão com Cristo, tão ligado com Cristo, que ele vai falar que nós temos que exalar o perfume de Cristo. E Paulo vivia isso. A Bíblia vai dizer que Paulo pegava lenços, aventais do seu uso pessoal, como se fosse pedaços da sua roupa suada, e ele enviava para os enfermos, e os enfermos eram curados. Mas isso não tem nada a ver com esse lencinho milagroso que as pessoas fazem no fundo da igreja e passa lá uma tela e bota lá um versículo bíblico e depois diz: olha, esse é o lenço do milagre. Não tem nada a ver isso. Paulo exalava a presença do Senhor. A presença do Senhor era tão forte, estava tão impregnada nele, que somente das pessoas terem contato com o tecido das suas vestes suadas, isso mostrava que ele vivia Cristo e que Cristo vivia por ele, nele, os enfermos eram curados. Assim como Eliseu, mesmo depois de morto, ele vivia tão intensamente uma intimidade com Deus, que Eliseu, depois de morto, sepultado, a palavra do Senhor diz que estava tendo lá um enterro, e quando souberam que estavam vindo aí os inimigos atacando aquele povo, todo mundo correndo, fugindo, pegaram aquele defunto, coitado. O defunto estava lá, para que se preocupar com o morto? E jogaram no primeiro buraco que encontraram. Joga esse morto aí, aonde? Qualquer buraco. Aí jogaram, e o buraco era justamente a cova em que Eliseu tinha sido sepultado. Quando o defunto, ele cai naquela cova e toca nos ossos de Eliseu, o defunto ressuscita. Não era que os ossos de Eliseu faziam milagre, porque se fosse hoje, poderia ser até um material de idolatria. Vamos tocar naquele osso, porque aquele osso cura. Vamos tocar nesse lencinho, porque esse lencinho cura. Vamos tocar nesse pano, porque esse pano cura. Não. Era que a glória de Deus, a presença de Deus, era tão intensa na vida desses homens, que exalava, que transmitia, contagiava outras pessoas. E por que nós não influenciamos ninguém? Por que nós não conseguimos também transmitir vida aos mortos, cura aos enfermos, salvação aos perdidos, através da nossa vida, do nosso testemunho, da unção de Deus que está em nós? Porque às vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas, com tantas preocupações, às vezes nós estamos sufocados com os cuidados deste mundo,
de tal forma que a gente tem perdido o anseio pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus. E quando o cristão ele perde o anseio pelas coisas de Deus, ele se torna um homem natural. Ele fala, mas o que ele fala não toca ninguém. Ele vive, mas da maneira com que ele vive, não influencia, não impacta ninguém. Nós somos responsáveis por impactar o mundo antes da volta de Cristo. Nós somos resultados da profecia de Jesus em Atos, que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. O Evangelho estava saindo de Jerusalém, indo para as cidades gentílicas, pagãs, para que chegasse nas outras nações, e isso inclui o Brasil. Todos os limites fora de Jerusalém já faz parte dos confins da terra, e nós estamos fazendo parte dessa profecia, que a palavra iria avançar os limites, ia chegar aos confins da terra, e que nós como igreja temos esse papel de levar o evangelho para todas as nações. E isso nós temos que fazer. É tarefa nossa, é trabalho nosso. Antes que Jesus volte, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando o cristão perde a sede de Deus, o desejo pelas coisas de Deus, quer porque ele está sufocado, envolvido com as coisas do mundo, quer porque ele está preguiçoso e já não tem mais aquele entusiasmo de vir à igreja, de estar adorando a Deus, quer por comodismo, quer por muita coisa, tirando o seu tempo, tirando o seu foco. Então, quando o cristão perde essa sede, esse desejo pela presença de Deus, ele morre. E o salmista estava dizendo: eu me sinto como se eu estivesse debaixo das cataratas. Eu me sinto como se as águas viessem de um abismo, passando para outro abismo, e chegando em cima de mim, me esmagando pela saudade da casa de Deus. E quando você sente essa ausência, ou quando você sente essa separação, esse afastamento, você sente várias coisas. Primeiro, a sensação é como se Deus tivesse lhe abandonado. Quando você para de buscar, quando você para de orar, quando você para de se envolver com as coisas de Deus, você sente como se Deus estivesse longe de você. E essa sensação está no versículo 9. Veja aí o versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Olvidaste ou esqueceste? Minha rocha, por que esqueceste de mim? Ou por que me abandonaste? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Outra característica de quando a pessoa está longe da presença de Deus, além dela sentir Deus abandonando ela, ela sente a opressão aumentando. Ela sente o ataque dos inimigos aumentando.
você perde o contato com as coisas de Deus, a sua força não é mais a mesma, a sua estrutura já não é mais a mesma. Os inimigos dizem, é agora que eu vou atacar, e eles vêm com tudo, e a pessoa fica, meu Deus, eu estou tão frio, eu estou tão fraco, eu já não sou mais o mesmo, eu já não estou mais como eu estava antes, e o diabo diz, é agora, e ele vem. Veja aí o versículo 3, como o diabo ataca, no momento que você está se sentindo fora da presença de Deus. Verso 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Veja que, por ele estar sentindo falta da presença de Deus, ele começou a chorar dia e noite. As lágrimas eram o seu alimento. E enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? E quem era que estava dizendo isso para ele? Os acusadores, os opressores. Quem é o acusador? Quem é o acusador? Satanás, diabo. Ele é o acusador. Então, você perde a sede pelas coisas de Deus, começa a se sentir fraco. E aí você começa a sentir, Deus me abandonou, mas na verdade Deus não te abandonou. Você foi que deixou de buscá-lo, deixou de se alimentar. Aí você vai começar a ficar triste, começar a ficar vazio. E nesse vazio, os teus inimigos, os teus opressores vão começar a te acusar. Onde está o teu Deus? Por que você só vive triste? Por que você só vive chorando? Por que você só vive desse jeito, dessa forma? Você não está na igreja? Cadê seu Deus? Não se trata de pecado, mas se trata da pessoa, ela não está tendo uma vida íntegra. Integridade é ser completo, se completar, se preencher de Deus. Já aconteceu com você de você estar com muita fome, muita fome, muita fome, e alguém lhe oferecer um lanche, e depois que você terminou de lanchar, alguém perguntou, e aí fulano? E você disse, olha, aliviou, mas eu ainda estou com fome. Porque não completou. Não completou. Porque quando completa, quando abastece, quando enche o reservatório, você diz, estou satisfeito. Mas enquanto não enche, não abastece, olha, o lanchinho deu para dar uma segurada, mas não satisfez. Essa é a ideia. Essa é a ideia que o texto está dizendo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Como é que pode uma pessoa de Deus viver chorando, viver triste, viver angustiada, estar com depressão? Estar deprimido? E aí os inimigos, enquanto me dizem, quem? Os inimigos, os opressores, o teu Deus onde está? Quer ver outro versículo que vai dizer que os inimigos aproveitam no momento da fraqueza? O próprio versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim, ou seja, porque te esqueceste de mim. Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Veja que os inimigos aproveitaram esse momento em que o salmista não estava tão ativo na presença do Senhor. Vamos aproveitar, vamos oprimi-lo. Satanás, ele aproveita nas nossas fraquezas. Satanás, ele aproveita o momento que nós estamos fracos. É na hora que você está fraco que vem o bombardeio. Engana-se quem pensa que quando você está cheio do Espírito Santo, aí que começa o ataque.
Poxa, quando eu estou cheio do Espírito Santo, pastor, aí é muita luta, é muita guerra. Guerra sempre vai ter, é constante, em todo tempo. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos passar por guerra. Mas não pense você que as maiores guerras é quando você está bem. As maiores guerras é quando você está mal. Que é quando Satanás diz: vou com tudo agora, vou passar o rolo compressor por cima. Você já assistiu aquela luta de boxe em que tem dois lutadores no ringue e tem um que está aparentemente superior ao outro? Ele está sendo mais agressivo, está sendo mais contundente, ele está mais inteiro na luta, desferindo os golpes mais objetivos. O outro já chegou a cambalear, o outro já chegou a ficar tonto, caiu, levantou, mas ele está vivo ainda. E de repente, meu irmão, aquele que estava mais aparentemente inteiro na luta, num descuido ele leva um golpe na ponta do queixo. Você sabe que na ponta do queixo é difícil parar em pé. E quando ele leva esse golpe, ele fica tonto, ele começa a cambalear. Aí aquele que já estava praticamente perdido, se fosse para encerrar a luta naquele momento, ele perderia por pontos, porque se ele não caiu, ele não foi nocauteado. Mas como ele apanhou mais, então nos pontos os juízes vão dar a vitória para o que está mais, para o que agrediu mais. Mas como aquele que já estava praticamente vencendo, ele sentiu aquele golpe, aquele que estava perdendo, ele vai tirar força da onde ele não tem, para poder aproveitar aquele momento que o que estava superior começa a cambalear. E aí ele vai com tudo, porque ele tem que finalizar a luta naquele momento. Satanás é assim, meus irmãos. Todo tempo ele lança suas setas, em todo tempo ele te tenta, em todo tempo ele cria ciladas, situações, tudo para lhe enfraquecer. Mas quando ele te enfraquece, ele vem com o rolo compressor. E é quando você não está anelando pela presença de Deus, é quando você não está buscando a Deus, é quando você diz: eu não vou hoje para a igreja não, vou deixar para ir na próxima semana. Quando for na outra semana, já aparece uma coisinha, aí você já não vem. Aí vem uma tentação, você cai. Aí vem uma proposta, você cede. Quando pensa que não, você está tão frio, tão fraco, tão frágil, que qualquer probleminha lhe derruba. Aí vai dizer: fulano caiu. Não, fulano já vinha caindo há muito tempo. As cascatas estavam vindo, mas quando chegou naquela cachoeira maior, a pressão da água veio e esmagou mesmo. Tem hora que você diz: pastor, a pressão está grande, pastor, eu só estou de pé porque Deus tem me sustentado. Agora imagina se Deus não estiver lhe sustentando. Como eu disse, Paulo disse, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é porque eu sou super-herói que eu posso todas as coisas. Não é porque eu não passo por luta que eu posso todas as coisas. Não é porque minha vida está uma beleza que eu posso todas as coisas. Não é porque o que eu quiser eu vou ter porque eu posso todas as coisas. Não. Eu posso estar passando pelo pior momento da minha vida, mas porque há um Deus que me fortalece, eu posso todas as coisas. Ai de nós, se não for esse Deus. Ai de nós, se não tivermos apoiados nesse lastro. Se Deus não for a nossa base, se Deus não for o nosso alicerce. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer que a casa que não caiu foi a casa que estava construída na rocha. A tempestade veio sobre as duas casas. Você é cristão, você passa por luta. O ímpio também passa. Mas o que te mantém de pé? A sua estrutura, a sua base, o seu alicerce.
É naquilo em que ou onde está fundamentada a sua fé. Passe pelo que passar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu não caio porque eu sou bom, não. É porque Deus, a presença dEle, me sustenta e me mantém de pé. Porque se não for pela presença dEle, eu caio, eu não resisto, eu não aguento. E o salmista vai falar que os inimigos atacaram, para terminar o versículo 10, diz aqui: esmigalharam-se os ossos. Esmigalharam-se-me os ossos. Quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus aonde está? Você já percebeu que o inimigo batia na mesma tecla? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E observe se não é assim. Você não é crente porque você está passando por isso. Satanás sugeriu a Jesus: tu não és filho de Deus, então transforma pedras em pães. Em outras palavras, cadê Deus contigo nessa hora? Porque se Deus de fato for contigo, as pedras têm que se transformar em pães. Caso contrário, Deus não é contigo. Colocando em xeque ou em dúvida se Deus estava de fato ali com Jesus. E Jesus disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é porque não tem pão que Deus não está comigo. Não é porque não tem pão que Deus se ausentou de mim. Satanás, ele sempre vai querer te pegar no teu ponto fraco. Satanás sempre vai querer te pegar naquilo que a tua alma mais clama. Ele sente saudade de Deus. Ele sente sua alma abatida. Veja aí o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. E quando ele começa a se lembrar de Deus, ele começa a se renovar. Veja o versículo 4. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Veja que o salmista então começa a se lembrar de quando ele ia à casa de Deus. Tem um salmo que vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você é esse cristão que se alegra ao vir à casa do Senhor? Ou você é aquele que todo domingo Deus tem que mandar 2 anjos na sua casa? Um para te puxar e outro para te empurrar. Um puxando e outro empurrando para você vir à igreja. Ele dizia: eu me lembro quando eu passava com a multidão e os guiava em procissão à casa do meu Deus, entre gritos de alegria, multidão em festa. Oh, meu irmão, essa festa, esse culto que nós dedicamos a Deus, ele é para Deus, mas ele tem para nós uma significância muito grande, porque é nesse momento que você se aquece, é nesse momento que você se fortalece. Ao mesmo tempo que você está dando a sua adoração a Deus, o teu louvor está subindo à presença de Deus, Deus também está te respondendo, dando gozo, dando paz, dando calma, dando forças, te renovando. O cristão, quando ele começa a se afastar, perder o foco, deixar de buscar a Deus, ele nega para Deus, ele só nega para Deus o louvor e a adoração, porque foi para isso que fomos criados, para adorar o Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego de vida louva ao Senhor. Foi para isso que fomos criados. Tudo converge para Deus. Mas além disso,
de sonegar o louvor a Deus, porque foi para isso que fomos criados, você também sonega a sua alma. O que a sua alma precisa para estar firme e forte. Porque a nossa alma, ela se renova quando você sente que você está perto de Deus. Como a sua alma desfalece quando você sente que você está longe de Deus. O inimigo está tocando na mesma tecla, cadê Deus? O inimigo está tocando na mesma tecla, onde está Deus? E tem momentos que a gente sente: será que Deus me abandonou? Será que Deus se esqueceu de mim? Por que eu estou passando por isso? Mas se formos olhar direitinho, não é que Deus nos abandonou. Às vezes nós estamos orando pouco. Às vezes nós estamos buscando pouco. Às vezes nós estamos nos envolvendo demais com as coisas deste século. E estamos deixando de buscar a Deus. Então o salmista se lembra da bondade de Deus. Versículo 8, ele lembra novamente quando ele diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, e uma oração ao Deus da minha vida. Ele lembrava dos dias, ele lembrava quando ele ia para a casa de Deus, ele lembrava quando ele adorava a Deus, mas ele também lembra que durante o dia ele estava ali recebendo a sua misericórdia, e à noite recebendo sempre o consolo do Senhor. Isso é intimidade, meus irmãos. Precisamos de intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você quer estar perto. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você quer estar conversando com ela. Você quer estar sempre ao lado dela. Deus, Ele deseja que nós tenhamos esta comunhão. E quando temos essa comunhão, finalmente acontece o que está no versículo 11. Ele fala com a sua própria alma. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Nós já percebemos que era porque ele estava sentindo falta da presença de Deus. O texto mostra isso. E por que te perturbas dentro de mim? A alma estava também perturbada por falta da presença de Deus. Aí ele fala com a sua alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e o meu Deus. Meus irmãos, ele descansa em Deus, ele espera em Deus, ele tem a esperança de que o Senhor algum dia vai se voltar para ele e vai fazer com que aquela tristeza, aquela angústia se afaste. E o que nós aprendemos com esse texto? Em primeiro lugar, temos que ter sede de Deus. Em segundo lugar, se não estivermos buscando a Ele, vamos nos sentir abandonados, vamos sentir que as opressões ou os ataques do inimigo estão aumentando, os problemas crescendo. Se não estivermos buscando a Deus, nós vamos nos sentir fracos. Mas o que temos que fazer nessas horas? Primeiro, lembrar do Senhor. Lembra o dia, meu irmão, que você entregou sua vida a Cristo. Lembra o dia que o Senhor falou ao seu coração. Lembra dos melhores momentos que você esteve na presença de Deus. Qual tem sido a melhor fase, ou qual foi a melhor fase da sua vida espiritual? Bom seria que fosse agora. Bom seria que fosse hoje a melhor fase da sua vida. Bom seria esse. Seria bom se eu dissesse: olha gente, hoje eu estou vivendo a minha melhor fase da minha vida espiritual. Porque tanto na vida espiritual eu estou bem, como também em todos os sentidos, porque eu nunca estive tão bem espiritualmente como eu estou agora.
Mas se isso não está acontecendo com você, lembra da época, como ele lembrava que ia para a casa de Deus e que louvava a Deus e que estava ali com a multidão. E ele lembra também que ele orava de dia e sentia misericórdia e à noite sentia o consolo do Senhor. E quando você começar a fazer a retrospectiva dos bons momentos que você tem passado na presença do Senhor, vai nascer dentro de você uma esperança, que Deus não te abandonou, que Ele está com você e que Ele vai voltar a ter contigo a mesma comunhão de antes. Um abismo chama outro abismo. Aqui não está dizendo de pecado, aqui está dizendo que a falta da presença de Deus nos esmaga, que a falta da presença de Deus nos oprime, nos abate, nos entristece. Mas a palavra também vai dizer: perto está o Senhor daqueles que o buscam. A palavra do Senhor também vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o que nos impede de buscá-lo agora? O que impede você que está aí agora nos assistindo em casa, de buscá-lo agora, de orar a Ele agora? O que te impede? Aproveita a oportunidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque pode ser que vai chegar uma hora que nós não vamos encontrar. Então vamos buscar esse Deus de todo o nosso coração e vamos nos renovar diante dele. Amém? Digam graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos